Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. A nossa aula é a 33ª, é a última, não é? Do nosso livro Estudos Espíritas de Evangelho. E o tema é Jesus ressurge, aparece aos discípulos e ascende aos céus. Vamos então retomar daquela última aula que tivemos, quando Jesus morreu fisicamente, o corpo morreu, e ele foi retirado da cruz e sepultado. A morte de Jesus se deu na sexta-feira, ao redor das 15 horas. E o corpo foi sepultado quase apressadamente, porque não podia passar das 18 horas, das 6 horas da tarde, para que o pessoal pudesse comemorar a Páscoa, respeitando o sábado, que para eles a contagem começava às 6 horas da noite, não é? Então, desde o sepultamento de Jesus na sexta-feira, durante todo o sábado, o corpo jazeu no túmulo. E o povo respeitava o dia do descanso, o sábado, e também comemorava a Páscoa. Porque muitas vezes o sábado não estava caindo na Páscoa, mas esse era um sábado de Páscoa. No domingo, o terceiro dia, eu tinha dificuldade em entender que era terceiro dia, porque nós estamos acostumados a contar assim, o dia de 24 horas. Então eu ficava contando, não, se ele morreu ao redor de 15 horas da tarde, então só nas 15 horas de sábado é que teria completado um dia. Nas 15 horas de domingo seria o segundo dia. Então eu não acertava a conta, eu não entendia como é que era terceiro dia. Mas a contagem é a seguinte, eles estão falando de dia e não das horas. Jesus foi sepultado na quinta-feira, na sexta-feira, o sábado é o segundo dia e domingo de manhã é o terceiro dia, quando se vai dar o seu ressurgimento, a sua ressurreição e as primeiras aparições aos discípulos. Vamos falar rapidamente do que é ressurreição, senão não vamos entender os acontecimentos que virão, não é? Ainda resta muita dúvida por aí a respeito de ressurreição, porque o pessoal fica pensando na ressurreição da carne. E nós não entendemos dessa maneira, né, à luz do Espiritismo. O que nós entendemos? Que o Espírito já existia antes de encarnar. Então ele não morre quando o corpo morre. E se ele não morre, ele pode ressurgir, pode reaparecer, surgir de novo aos olhos das pessoas aqui neste mundo. Não é o corpo de carne que ressurge, é o espírito com o seu perispírito, o seu corpo de fluidos, que nós conhecemos muito bem. E esse perispírito pode guardar ou não as aparências do físico anterior. Depende se o espírito mentalizar assim ou não. Depende da mentalização do espírito. O reaparecimento do espírito no nosso plano terreno pode se dar em diferentes modalidades. Por exemplo, alguém enxerga o espírito, o vê com o seu perispírito, ele se manifestando, mas só o médium viu. Então é uma visão mediúnica. Mas pode ser que se dê uma aparição. A aparição, ela é muito diáfana, mas já dá para perceber com os olhos, dá para enxergar, todos enxergam. A aparição é assim. E existe a materialização, quando o espírito se faz não só visível a todos, mas também tangível, se pode tocar. Eu acredito que poderíamos também dizer que o espírito está ressurgindo quando ele fala ou escreve através de um médium, quando se manifesta e nós podemos reconhecê-lo. O corpo dele não é, mas ele está se manifestando através de um médium. E se o espírito reencarna?
ele está surgindo de novo no mundo corpóreo, não é? Poderíamos dizer que também é uma ressurreição, mas não é a ressurreição da carne, do corpo que ele tinha antes. É uma ressurreição, um surgimento novo dele, mas na carne. Ele está se manifestando novamente através da carne, né? Todas essas nuances, ao tempo de Jesus, entre os judeus, eles não entendiam. A gente brinca, diz que eles ouviram cantar o galo, mas não sabia onde, não é? Então eles sabiam que a pessoa ressurgia, mas eles confundiam muito com mediunidade, com várias outras manifestações. Eles não entendiam o que era, de fato, a ressurreição, o ressurgimento do espírito. As ideias deles eram muito vagas e imprecisas. Os apóstolos, por sua vez, embora tivessem convivido com Jesus, eles também não entendiam muito do assunto. Nós lembramos isso porque, naquela passagem da transfiguração, quando Jesus se apresenta resplendente, conversando com Moisés e com Elias, duas pessoas que já tinham vivido aqui na terra, não é? Ao final desse encontro, Jesus diz para os discípulos, para os apóstolos: não contem nada a ninguém do que vocês presenciaram, não contem ainda, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E o Evangelho relata que eles ficaram se perguntando: que é isso de ressurgir entre os mortos? Quer dizer que eles não entendiam o ressurgimento espiritual, não é? Eles tinham acabado de ver ali Moisés e Elias ressurgidos, reaparecendo. Mas eles não entenderam, eles não generalizaram o fato, eles não acharam que uma coisa assim podia acontecer com todas as pessoas. E também não passava pela cabeça deles que Jesus, tão saudável, jovem, pudesse morrer daí um tempinho, não é? E ressurgir espiritualmente. Eles não estavam esperando isso. Eles já sabiam da existência de anjos, mensageiros espirituais. Eles viam, eles sabiam, eles tinham mediunidade, não é? Mas eles sabiam também que podiam afastar maus espíritos. Mas o que eles pensavam desses mensageiros espirituais, dos espíritos que ele fazia o afastamento? Eles não pensavam talvez que era gente, espírito, alma do outro mundo, não é? Qualquer coisa assim. Eles não pensavam que eram pessoas como nós somos. Então eles não deveriam estar familiarizados com comunicações de alguém desencarnado que eles conhecessem, nem com as aparições de espíritos ou materializações. Por isso é muito compreensível que quando Jesus começou a aparecer, ressurgido, a princípio apóstolos e discípulos demonstram uma dificuldade em aceitar que o Mestre reapareceu. Tem dificuldade por falta de conhecimento espiritual e porque eles não deveriam estar esperando o retorno de Jesus. Apesar de Jesus ter falado várias vezes que ele iria ser aprisionado, maltratado, sacrificado e que depois ele ressurgiria. Apesar dos ensinamentos de Jesus, aquilo ficava meio difuso para eles. Mal comparando, é como as crianças às vezes que ouvem os adultos falarem, mas não acompanham tudo, não é? Não alcançam o sentido de tudo. O povo comum continuou tendo dificuldade para aceitar essa ideia de ressurreição. Nós vamos notar o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, se esforçando na argumentação a respeito da ressurreição. Vamos ver o que é que diz o apóstolo. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. O que vocês estão acreditando aí se não há ressurgimento espiritual? Morreu, acabou. A mensagem de Jesus fala de vida imortal, de consequências no além, mas se morreu, acabou,
Jesus morreu, acabou. Se ele não ressurgiu, então acabou. Nenhum de nós ressurge. O que é que nós estamos falando aqui? De vida imortal se não existe, não é? Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, quer dizer, creio em Jesus, mas é só nesta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo falou isso? Porque o cristão tem um código de moral. Ele não faz tudo o que as outras pessoas fazem. Não, isso não faço, tenho que pensar na minha alma imortal. Não, isso não faço porque não está de acordo com a lei de Deus. E fazendo assim, com tantas limitações, o cristão não goza a vida material como os outros. Mas se não há ressurreição, tadinho do cristão, perdeu a vida. E depois não tem mais nada. Certo? O apóstolo Paulo está argumentando muito bem, não está? Mas olha o que ele conclui. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa expressão, primícias dos que dormem, é porque eles usavam falar quando a pessoa estava morta, morreu, eles diziam dormiu no Senhor, certo? Era uma expressão entre eles. Primícias quer dizer aquela primeira plantinha, aquela primeira colheita, os primeiros grãos que se colhe, é o comecinho. Então ele está dizendo que Jesus é a abertura, é o comecinho da ressurreição para muitos, não é? Muitos que estavam dormindo, e Jesus deu o sinal de partida, de manifestação. Né? Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O apóstolo explicou muito bem. O que ressurge não é o corpo de carne, é um corpo espiritual. Mas para os nossos irmãos que creem na ressurreição da carne, eles ainda vão argumentar. De fato, é que o corpo passa por uma transformação miraculosa, mágica, e então fica adaptável ao mundo espiritual. A carne sofre uma transformação. O apóstolo Paulo mesmo vai explicar isso numa outra carta. Ele diz assim: a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. O que é material não vai para o mundo espiritual. São dois planos que existem: o mundo corpóreo, o mundo da matéria, e o mundo espiritual. Os dois se relacionam, se interpenetram, mas um não confunde com o outro. O que é material fica aqui no mundo material, certo? O apóstolo Paulo está falando com razão, né? Mas de todo modo, ressurreição, ressurgimento, é o ponto básico na doutrina cristã. E à luz do Espiritismo, fica bem explicada, compreensível, comprovada como o ressurgimento do espírito e não do corpo. Uma vez tendo recordado isso sobre ressurreição, ressurgimento espiritual, agora nós podemos voltar ao Evangelho e ler os fatos, os acontecimentos, não é, da ressurreição de Jesus. Madrugada de domingo, porque no sábado era proibido qualquer trabalho. Então, o pessoal todo ficou recolhido no sábado. Mas no domingo de madrugada, bem cedinho, as mulheres, que mulheres? Eram aquelas que colaboravam com Jesus e seus apóstolos. O primeiro nome citado é de Maria Madalena. Elas se dirigiram ao sepulcro, levando aromas. Não era só perfume, eram substâncias que eles usavam para embalsamar o corpo do morto. Não era costume entre eles. Elas haviam comprado essas substâncias para embalsamar o corpo de Jesus. E elas chegaram lá onde era o túmulo, elas tinham visto onde era, né, o túmulo, lembram da aula anterior? Elas observaram bem e voltaram lá. Mas elas encontraram já removida a grande pedra que tapava a entrada do túmulo. A pedra tinha sido rolada, a pedra era pesada. Agora é interessante, uma pequena discrepância. Mateus narra que antes houvera um terremoto
E um anjo, nós já sabemos que anjo não é criado à parte da humanidade, são mensageiros espirituais, né? Aparecera e afastara a pedra, e que os guardas tinham ficado paralisados de medo. Pera lá, se não tinha ninguém dos cristãos lá, quem foi que contou que isso aconteceu? Não é interessante? Só ontem que me bateu na cabeça, como? Não tem ninguém lá dos cristãos? Quem foi que relatou isso, não é? Que houve um terremoto, um anjo apareceu, afastou a pedra e os guardas ficaram paralisados de medo. Então Mateus relata isso, mas fica meio, né? Os outros não estão repetindo essa história. E em vários episódios no Evangelho, vocês vão encontrar menção a terremotos. Não é terremoto, não abalou a cidade, não abalou nem um quarteirão, não abalou nem a casa onde eles estavam. É um modo deles descreverem que houve uma alteração, efeitos físicos, movimentação no local, não é? Onde Paulo estava na prisão. Agora nós vemos que eles dizem que houve um terremoto, uma movimentação na matéria, não é? Não vamos pensar que foram terremotos de verdade, não é? Bem, esses guardas, eles dizem que fugiram. Aí eu fiquei também pensando, será que eles fugiram mesmo? Não estavam mais lá? Daqui a pouco nós vamos contar para vocês onde os guardas foram e o que é que aconteceu. Segundo ainda Mateus, Marcos e Lucas, um anjo, um deles diz que foram 2, teria aparecido às mulheres, informando que Jesus não estava mais ali, por haver ressurgido, como ele em vida predissera. Era para elas avisarem os discípulos a respeito. Jesus iria adiante deles para a Galileia e lá os discípulos o veriam. Mateus diz ainda que em seguida, ali mesmo no sepulcro, as mulheres viram o próprio Jesus e o reverenciaram, abraçando-lhe os pés. Era uma demonstração de respeito, não é? Então se ajoelhavam e abraçavam os pés. Marcos diz que por medo elas não chegaram a dizer nada a ninguém, não contaram nada para ninguém. Lucas diz que elas contaram sim, mas os apóstolos não acreditaram, porque lhes parecia como um delírio delas. As mulheres, não é? Inconformadas com a morte de Jesus, estão fantasiando aí, estão fora de si. Agora, vocês notam que um fala uma coisa, outro fala outra, por isso nós preferimos dar continuidade à narrativa com o relato de João Evangelista, o Evangelho de João. É mais singelo e nós então vamos ver esse relato de João. Ele conta que Madalena foi correndo avisar aos apóstolos. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Até aí elas não viram anjo, coisa nenhuma. Elas simplesmente viram que está vazio o túmulo. O corpo de Jesus não está lá. Pedro e João correram para o sepulcro para verificar isso. Quem chegou primeiro? João, ele era mocinho, não é? Os jovens correm muito, não é? Não entrou, entretanto, no sepulcro, ao respeito, mas ele se abaixou e olhou lá dentro e viu os lençóis de linho, a mortalha que envolvera o corpo de Jesus. Depois chegou Pedro. Ele entrou no sepulcro, viu também a mortalha, mas ele notou que o lenço que envolvia a cabeça de Jesus não estava junto da mortalha, mas estava num lugar à parte, separado. Aí João também entrou no sepulcro e viu e creu. Só agora que ele creu? Jesus tinha falado tanto que ele ia ressurgir. Vocês repararam a dificuldade deles de aceitar? Eles nunca viram ninguém ressurgido. Eles estão estranhando, não é? E diz ali o Evangelho que eles ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, ressurgir espiritualmente. Mas Jesus tinha falado isso várias vezes. Vou ser aprisionado, maltratado, sacrificado, e ao terceiro dia eu ressurgirei. Jesus sabia do planejamento todinho.
e falou várias vezes para eles, mas eles não entendiam bem. Bom, Pedro e João voltaram lá para a casa onde os apóstolos estavam reunidos. Maria Madalena não foi com eles, agora ela ficou. Ela ficou à entrada do túmulo chorando. E num certo momento, ela também se abaixou para olhar o interior do sepulcro. Aí sim, ela viu lá dentro 2 anjos, 2 seres espirituais, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Nesse ponto, Madalena não tinha entrado, não é? Ela se abaixou e olhou. Ela está fora do túmulo. Aí ela se voltou. Quando ela voltou, ela viu alguém. Ela não reconheceu, era Jesus. Ele falou: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela pensou que era o jardineiro, o hortelão, o que cuidava do horto. Então ela disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Aí Jesus chamou-a pelo nome: Maria. Quando Jesus falou o nome dela, devia ter uma entonação especial, não é? Aí ela o reconheceu. Rabone, em hebraico quer dizer meu mestre. Interessante isso de Madalena, a princípio, não reconhecer que é Jesus. Será que é porque ela estava chorando, os olhos marejados de lágrima, não dava para ver direito? Poderia ser. Mas nós vamos notar nas aparições de Jesus que outros discípulos também não o reconhecem a princípio, não é? É que a aparência perispiritual de Jesus não era igual à aparência do corpo físico, porque Jesus não mentalizava a sua aparência de corpo físico. Então ele era em perispírito e eles não reconheciam, não é? E como é que eles vinham então a reconhecer que era Jesus? Por alguma coisa que ele falava, alguma coisa que ele fazia, a vibração que ele emanava, não é? Maria só reconheceu quando ele a chamou pelo nome, talvez com uma inflexão que ela bem conhecia, não é? Jesus em seguida disse a ela: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Lembram que nós comentamos? Que nem Jesus foi diretamente para os planos mais elevados, ele ficou ainda aqui trabalhando, ele tinha tarefas a fazer, não é? Junto aos discípulos. Entretanto, a gente se fica curiosa por esse não me toques. O que será que significa? Talvez a Madalena quisesse se prostrar diante dele para abraçar-lhe os pés, não é? Para reverenciá-lo. Mas imaginem se Jesus estivesse ali ressurgido, mas só fluidicamente. Ela pôde enxergá-lo, mas ele não está materializado. Ela vai tentar abraçar os pés e não encontra nada. A mão, o braço passa através. Que será que Madalena pensaria há 2000 anos atrás? Estou louca, estou alucinada, estou pensando que vejo, mas não vejo. Talvez por isso é que Jesus disse: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. Mas alguns outros acreditam que Jesus não falou exatamente não me toques, mas que significava não me detenhas, não me segures, porque Jesus tinha muito o que fazer, estava se apresentando a ela, mas não era para ficar ali conversando. E se deixasse demorar ali por Madalena, ele não faria as outras providências que precisava tomar. Então o importante é que ele queria deixar uma mensagem através dela, mandar dizer aos discípulos: vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Está certo, Deus é o Criador de todos, é o Criador também de Jesus. Jesus é uma criatura de Deus. Para meu Pai e vosso Pai, perfeito. Para meu Deus e vosso Deus. Jesus não se coloca no lugar de Deus, não é? É com ele que nós aprendemos a dizer que Jesus não é Deus.
é filho de Deus, né? Como nós somos filhos de Deus também. Notamos isso perfeitamente, que ele se coloca em igualdade com os seus apóstolos e discípulos. Ele chama meus irmãos, vai dizer para os meus irmãos, quer dizer, igualdade, irmandade. Somos todos filhos de Deus, não é? Madalena foi correndo anunciar aos discípulos: vi o Senhor. E deve ter contado a mensagem que Jesus lhes enviava, não é? A mensagem era o mais importante. Mas eles não acreditaram na ressurreição, no ressurgimento do Mestre. Mulher falando, não é? É interessante, mulher, é coisa de mulher. Entretanto, alguns outros brincalhões dizem que Jesus contou para Madalena porque tinha que ser uma mulher mesmo, faladeira, né? Uma mulher que passa a notícia adiante, não é? É uma brincadeirinha, porque deve ser grande merecimento de Madalena. Jesus confiou nela, né? Que ela era capaz de compreender, de entender e era fiel para levar a mensagem. Então nós veremos na sequência dos acontecimentos que eles ainda tinham, os discípulos, dificuldade para aceitar a ressurreição de Jesus. Enquanto isso, alguns da guarda, que soldados? Os soldados romanos, lembram que os judeus tinham pedido, lá o pessoal do Sinédrio, tinha pedido a Pilatos que guardasse o túmulo, porque eles não queriam que os discípulos roubassem o corpo, lembram? Então, os soldados que estavam lá na escolta romana, quando viram que não havia mais o corpo, a pedra tinha sido rolada, eles foram à cidade contar aos principais sacerdotes que a pedra do sepulcro fora removida e o corpo desaparecera. Não sei como isso pode ter acontecido, se eles estavam guardando o túmulo, não é? Aí não fica esclarecido. Foi um fenômeno extraordinário que eles não puderam conter, não é? Depois de se reunirem em conselho com os anciãos, os sacerdotes deram grande soma de dinheiro aos guardas. O que é que eles querem? Subornar os guardas. Eles confabularam e resolveram subornar os guardas para dizerem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. O guarda ficou dormindo, não cumpriu o seu dever. Mas eles também prometeram aos guardas colocá-los em segurança se o caso chegasse ao conhecimento do governador, de Pilatos. Os guardas receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e a versão do roubo do corpo se divulgou entre os judeus. É isso que está narrado lá, não é? Nós podemos tirar aqui algumas conclusões. O que mais interessava aos sacerdotes era que o corpo de Jesus não sumisse e pudesse ser apresentado, para comprovar que o líder estava morto e assim desanimar os seus seguidores. Se a versão do roubo se divulgou, então é porque o corpo desaparecera mesmo, e eles não podiam mais apresentá-lo ao povo. Agora me ocorreu que essa escolta romana, talvez quando chegou lá para guardar o túmulo, a pedra já estava rolada e o corpo já não estava mais lá. Não quando eles estavam lá, não é? Mas eles foram instruídos a dizer: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram lá para guardar o túmulo, já não estava mais, não é? Bem, será que os discípulos roubaram o corpo de Jesus? Eles que fugiram assustados quando Jesus foi preso no horto, eles que ficaram escondidinhos com medo de serem aprisionados, tiveram a coragem de ir lá roubar o corpo? É meio difícil, né? Eles não eram guerreiros, não é? Não eram. Eram pescadores, gente do povo, não, muito dificilmente. Agora, se o corpo foi roubado, qual era o dever dos guardas? Eles eram soldados romanos. Eles deveriam contar para o seu superior, o centurião romano.
Como é que eles foram contar para os israelitas? Eles não consideravam aquele povo, eles eram os dominadores. E diz que eles foram contar para os israelitas, não é? A história não está bem contada, não é? Alguma coisa ficou truncada e não tem importância. Para nós interessa saber como teria desaparecido o corpo carnal de Jesus. Que o corpo desapareceu, desapareceu. E agora? Nós somos espíritas, conhecemos fenômenos, a atuação de espíritos, nós temos resposta para isso. O que é que vocês acham? O que é que pode ter acontecido? Que fenômeno poderia ter ocorrido aí, produzido por seres espíritas? Transporte. Os espíritos podem transportar as coisas, fazer um livro levitar, levar alguma coisa de um lugar para outro. Levaram o Filipe, de corpo e tudo, transportaram até onde estava o eunuco da rainha Candace para explicar a ele as coisas do Evangelho. Então os espíritos podem transportar até pessoas vivas, quanto mais um cadáver só, não é? Então pode ter havido um transporte espiritual do corpo para o outro lugar. Mas se não houve o transporte, só essa explicação que nós temos, o que mais poderia ter acontecido? A desmaterialização, não é? Os espíritos também podem compor formas e podem decompor formas. Então pode ter sido desmaterializado o corpo de Jesus. Mas por quê? Por quê? Por que não deixaram o corpo? Aí eu vou contar para vocês. Eu não sei se é em 1998, aqui em Campinas, eu li no jornal que iam chegar relíquias de Santa Teresinha. Eu pensei, é um missal da santa, é um terço, é um véu, qualquer coisa que pertenceu a ela. Eram ossinhos da santa. Não estou ridicularizando, não. Nós vamos falar isso para explicar por que Jesus não deixou o corpo. Porque o pessoal fica em volta do corpo e leva para cá e para lá. Certo? Em seguida, no mesmo ano ou no outro, eu também li que ia chegar relíquias de Santo Agostinho. E eles fizeram uma procissão, tinham um elmo assim, e havia um pedacinho de osso de Santo Agostinho grudado no elmo. Não sei se era ossinho do Santo Agostinho mesmo, porque ele veio no século IV, né? Depois de Cristo, e estamos em 1900 e quase 2000, eu não sei se seria, mas eles achavam que era, porque dão muita importância ao corpo. Eles dizem que nós, seres humanos, somos corpo e alma. Os anjos não. Os anjos são diferentes. Eles são só espírito. Mas as criaturas humanas são corpo e alma. Então, se não tiver o corpo, não pode ser só alma. A criatura humana é corpo e alma. Por isso que eles falam na ressurreição da carne, a continuidade da carne, e dão muito valor ao corpo, ainda que seja um ossinho, um pedacinho dele. Será que Jesus não sabia como é a humanidade? Isso através dos tempos, não é só na religião católica. O culto ao corpo, à matéria, é muito forte, não é? E Jesus sabia que iriam levar o corpo dele para cá e para lá, para cá e para lá, e disputar, né? Os sacerdotes querendo acabar com o corpo de Jesus, e os outros querendo mostrar o corpo, enfim, uma luta tremenda. Jesus atalhou tudo isso, não deixa o corpo. Desmaterializa, transporta, pronto, não tem um corpo físico. Mas não é a carne de Jesus que nós precisamos reverenciar e amar. É o seu espírito sábio e amoroso, que um dia aceitou nascer entre nós e durante aquele seu ministério de 3 anos, a todos nos ensinou a viver como filhos de Deus. Há um outro episódio que tem relação com a ressurreição de Jesus, e que se passa com 2 discípulos. É narrado assim: na tarde do domingo, já de manhã Jesus teria ressurgido. Na tarde do domingo, 2 discípulos estavam de caminho para uma pequena aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém. Essa aldeia chamava-se Emaús. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
E o próprio Jesus se aproximou e caminhou ao lado deles. Mas eles não o reconheceram. Vocês já sabem por quê, não é? E Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém... Sim, porque Jesus chegou como quem vinha de Jerusalém. Eles também estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Por isso que eles deduziram que ele tinha estado em Jerusalém, aquele homem que estava falando com eles, né? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Quais? Perguntou Jesus. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era homem profeta. Interessante, eles não chamam Jesus de Deus, não é? Eles chamam Jesus de profeta. Profeta é porta-voz, é médium, é mensageiro do Senhor. É assim que eles entendiam Jesus. Eles reconheciam em Jesus um mensageiro do mais alto, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus tinha uma fala extraordinária e produzia grandes fenômenos, não é? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Que interessante. Mas eles contam mais para Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam? Eles estão desanimados, não é? Eles estão abalados, entristecidos. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele, Jesus, não ouviram. Eles estão relatando para Jesus, não é? Os acontecimentos. E Jesus então diz: ó nécios. Quando a gente não entende bem as coisas, a gente leva assim, de um jeito muito agressivo. Parece que Jesus está dizendo: ó nécios ignorantes. Não, eles são nécios mesmo porque não sabem. Jesus não está falando mal deles, está reconhecendo o estado deles. Eles não sabem, não entendem. Ó nécios e tardos de coração. Quando uma pessoa é tarda de coração, demorada de coração, quando não tem sensibilidade o suficiente. Porque às vezes a gente não sabe pelo intelecto, mas a gente sente pelo coração, não é? Então, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Realmente era uma programação a vida de Jesus, não é? Precisava haver esse último testemunho, como enfrentar a morte, como ressurgir. Fazia parte da missão de Jesus, era o fecho da tarefa de Jesus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Emaús, né? Estavam chegando lá em Emaús, era pertinho. Jesus fez menção de seguir adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Jesus concordou e entrou com eles naquela hospedaria. E quando estavam à mesa, Jesus tomou do pão, o abençoou, partiu e deu para eles um pedaço. Quem é que costumava fazer isso? Jesus. Eles conheciam bem essa prática, não é? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Eles reconheceram Jesus pelo modo dele agir, né? Mas no mesmo instante Jesus desapareceu da presença deles. Ele se desmaterializou, porque ele não ia ficar ali conversando, é como com Madalena. Ele está só dando comprovações da imortalidade, não é?
Agora que eles perceberam, que entenderam, ele se afastou. E um ao outro disseram: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Devia ser uma emoção muito grande, não é? Eles estavam entristecidos, abalados, e Jesus mostrava que estava de acordo com as Escrituras, então não era para perder a fé, era para ter bom ânimo, estava dentro da programação, não é? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 10. Eles voltaram para onde estavam os apóstolos, lá em Jerusalém. 10 só? Judas já se suicidara. E Tomé, no momento, não estava lá. Então, eles encontraram 10 dos apóstolos. E havia outros também que não eram apóstolos, mas estavam lá, os discípulos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Consta que depois Jesus teria aparecido a Simão Pedro. Então, esses 2 discípulos da estrada de Emaús contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido ao partir do pão. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Está difícil de aceitarem, não é? É inusitado, é inesperado. As portas da casa onde os apóstolos se encontravam estavam trancadas, bem fechadas, porque eles estavam escondidos, eles tinham medo de ser aprisionados. Eles não estão seguros ainda, não é? E eles ainda estavam falando essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Como é que Jesus entrou? Com o corpo de carne não seria, né? Não atravessa a parede. Ele com o seu corpo fluídico. E depois, estando lá dentro, se materializa, não é? Ele não vai passar com o corpo materializado também. Ele entrou com o seu corpo fluídico. Para ele não há obstáculo para o corpo perispiritual, não é? Surpresos e atemorizados. Surpresos eu entendo, mas atemorizados? Isso é natural. A criatura humana ainda não está bem familiarizada com manifestação de espírito. Naturalmente, nós espíritas que estamos conversando sempre, mesmo assim, se um espírito se apresentar, a gente tem um frisson, né? Tem uma emoção especial. Atemorizados, o pessoal tem medo de espírito, sim, chama de fantasma, assombração, alma do outro mundo, tem medo, porque eles têm a impressão que o corpo saiu do túmulo e está ali, e o corpo deve estar mole, né? Deve estar já em decomposição. Eu lembro que uma companheirinha lá da prefeitura, a mãe dela desencarnara, ela não era espírita não, e ela começou a ter desdobramentos, afastava-se do corpo, ela se sentia afastando do corpo. Então ela ficou muito apavorada porque achava que assim como a mãe morreu, ela já estava morrendo. Daí a pouco ela ia morrer, não ia poder voltar para o corpo. Era ignorância, né, do fenômeno do desdobramento. Eu conversei então com ela, acalmei, mostrei que havia livros que falavam desse fenômeno. Não, ela não estava morrendo. Eu disse, mas também não tem importância, porque às vezes nesse desdobramento aí que você pode ver sua mãe. Ela disse, Deus me livre, não quero ver minha mãe não. Mas é sua mãe, você ama sua mãe. Sim, eu amo minha mãe, mas não quero vê-la não. Certo? Então o povo tem medo. Surpresos e atemorizados. Que coisa esquisita, não é? Os discípulos acreditavam estar vendo um espírito, que fosse apenas uma visão. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? E Jesus censurou a incredulidade, a dureza de coração deles, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. É mesmo, não é? Tinha que confiar um pouco nos companheiros, não é? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus se materializou, porque para eles, homens incultos, homens do povo, se eles sentissem assim algo através do qual eles passam, eles não iam ter a certeza da imortalidade. Para eles precisava um corpo materializado. E se é o corpo materializado, realmente não é o espírito. O espírito está usando o corpo materializado, mas o corpo é uma coisa, o espírito é outra, não é? Então Jesus diz assim,
O espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Realmente, a materialização tinha, mas o espírito de Jesus não teria, não é? Ele lhes mostrou as mãos, pés e o lado lanceado, materialização completa, visível e tangível. Eles estavam atônitos de alegria, não conseguiam acreditar. E Jesus então vai dar mais uma prova para eles. Tendes aqui alguma coisa de comer? E lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença dos discípulos. Espera lá, um corpo materializado vai ingerir substâncias? Aí nós vamos para o livro dos médiuns, porque esse nosso estudo, os espíritas do Evangelho, é o estudo dos acontecimentos, mas à luz do conhecimento da doutrina espírita, não é? Então nós vemos e sabemos que Kardec falou que os espíritos, olha lá o laboratório do mundo invisível, os espíritos podem plasmar formas, formar objetos, reproduzir objetos que nós conhecemos, não é? Ele fala inclusive que se for formada uma fruta e a pessoa ingerir, ela vai sentir como que saciedade, porque é uma substância que ela está ingerindo, só que não é a fruta de verdade, não é? É de fluidos apenas. Então, no caso, Jesus poderia ter absorvido e desmaterializado de novo, pronto, para eles eu comi, né? Porque era para eles sentirem que é natural, que a vida continua, como criancinha, né? Jesus está tratando os apóstolos como criancinhas espirituais. A seguir, Jesus explicou a eles e os fez entender que tudo fora para que se cumprissem as Escrituras. E fez um pedido. Era para eles pregarem o Evangelho por toda parte e a toda criatura. Aí nós vemos que não vai ficar só para os israelitas. A mensagem de Jesus é para a humanidade toda, sendo eles testemunhas de todo o ocorrido. Foi isso que Jesus fez. Jesus escolheu 12 para suas testemunhas. Acompanharam os fenômenos, observaram, ouviram as palavras diretamente de Jesus. Eles eram testemunhas de Jesus perante o mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E recomendou de novo que permanecessem na cidade até serem revestidos de poder. Vocês lembram que Jesus na ceia pascual tinha dito para eles que eles iriam receber um batismo, um mergulho, não de água como de João, mas um de espiritualidade. E é aí que eles vão receber poder, eles vão ver que estão assessorados espiritualmente, não é? Tomé, chamado Dídimo, gêmeo, era um dos apóstolos. E Tomé era dedicado a Jesus. Há uma passagem em que Jesus está em perigo e ele diz para os outros, vamos lá, para morrer com eles, né? Então quer dizer que ele era devotado a Jesus, mas ele não havia estado na reunião anterior. Quando os outros discípulos lhe contaram que haviam visto o Senhor, o que é que ele respondeu? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado ferido, de modo algum acreditarei. Então, 8 dias depois do domingo, eles estavam novamente reunidos, ainda de portas trancadas, mas aí Tomé estava com eles. Então Jesus apareceu de novo no meio deles, com aquela saudação, paz convosco, e convidou a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Agora a reação de Tomé é outra, né? Senhor meu e Deus meu. Ele está chamando Jesus de Deus? Eu não acredito. Ele falou duas coisas. Senhor meu é Jesus. Jesus era Senhor, Dominus. Deus meu é o Pai, não é? São duas exclamações. Senhor meu, Deus meu, não é? Ele está muito admirado. Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus quer que a gente seja um crédulo que acredita qualquer coisa? Não, mas pelo menos que a gente saiba dar valor a certos testemunhos de criaturas dignas, sinceras, não é? Nós não podemos ser crédulos, mas também não podemos ser incrédulos. Há muitos sinais e informações que são válidos, não é? Aí Jesus
vai aparecer lá na Galileia, como ele falou, lembra? Porque na primeira orientação na ceia pascual eles deviam ficar em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. Mas agora Jesus, ressurgido, disse a eles para irem para a Galileia. Eles foram. Eles estavam lá na Galileia quando Jesus voltou a se manifestar a eles, a 7 discípulos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2 outros, provavelmente André e Filipe. E nessa ocasião, Jesus ia aparecer para eles, mas ainda não tinha aparecido. Simão Pedro resolveu pescar, eles estavam à beira do lago, né? E eles moravam ali, eram pescadores, vão pescar. Os outros foram com ele, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ao clarear a madrugada, Jesus apareceu lá na praia. Não era muito longe, não, mas eles não reconheceram que era Jesus. Jesus perguntou de lá para eles se tinham alguma coisa de comer. Eles disseram que não tinha, não, ainda não tinham conseguido pescar, não é? Jesus mandou lançarem a rede à direita do barco que achariam. Eles fizeram isso e a rede veio carregadinha de peixes. João Evangelista logo entendeu. Olha lá, ele reconheceu pelo sinal. Quem é que conseguia enxergar cardumes dentro da água? Não é? Jesus tinha feito isso. Então João Evangelista disse para Pedro: é o Senhor. Ele reconheceu que era Jesus, não é? Simão Pedro, que era muito afeiçoado a Jesus e muito entusiasmado, quando ele ouviu que era Jesus, ele cingiu-se com sua veste, porque eles pescavam quase que em roupas menores, não é? Então ele pôs a veste dele e lançou-se no mar na direção da praia onde estava Jesus. Talvez não precisasse nem nadar, talvez estivesse meio raso, não é? Os outros vieram no barco puxando a rede cheia de peixes. E na praia, Jesus os convidou a comer de pão e peixe que ele preparara. Gente, olha Jesus padroeiro dos cozinheiros. É uma brincadeirinha, não é? Quer dizer que Jesus cozinhou para eles, não é? Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eles tinham um grande respeito, eles não tinham assim tanta intimidade, eles não falavam tudo o que pensavam. Lembram quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana? Eles chegaram e não perguntaram: o que é que falas com ela? Não, respeito, né? Então aí também, eles sabiam, eles sentiam, deve ser o Senhor, só pode ser Ele. Mas eles não perguntavam. João registra que essa era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos reunidos depois de ressurgido dentre os mortos. Eles comeram e aí Jesus tem uma conversa com Simão Pedro muito importante. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Então Jesus sabia que todos o amavam, mas Jesus perguntou se Pedro amava mais. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Aí o pessoal diz que Jesus instituiu Pedro como chefe, como principal, como papa. Não é bem isso. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro ficou triste. Por que Jesus estava perguntando 3 vezes para ele? Jesus achava que ele não era de confiança? Será que é porque ele negou Jesus 3 vezes? O mestre está desconfiando dele, não é? Mas não era isso. Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de afirmar 3 vezes o que 3 vezes negara. Era para o apóstolo se sentir de consciência pacificada, não é? Em todo caso, sem saber isso, ele ainda respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus disse alguma coisa a mais: em verdade te digo que quando eras mais moço... Quem disse que Pedro era velho? Jesus está dizendo, quando eras mais moço, quer dizer que ele ainda é moço.
tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, ele ainda não é, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João Evangelista explica que Jesus estava aludindo ao gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. Ele ia ser sacrificado, ele seria ser levado para a morte. Aí Jesus disse a Pedro: segue-me. Pedro ia seguir, mas ele olhou e viu que vinha vindo também João. E ele perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Por causa disso que Jesus falou, se estabeleceu uma ideia de que João não morreria. João não ia morrer. Bom, ele viveu até 100 anos, mas morreu, desencarnou. Mas eles achavam, como Jesus tinha dito, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas Jesus só estava dizendo: Pedro, não se preocupa com isso, né? Eu te chamei, vem comigo, né? Jesus apareceu também aos 11 apóstolos e aos 500 da Galileia. Não só aos 11 apóstolos, a uma multidão. Existiam muitos discípulos e esses então são chamados os 500 da Galileia, porque Jesus tinha discípulos também na Judeia, tinha em Samaria, ele tinha em vários lugares. Esses eram os 500 da Galileia, não é? Quando Jesus apareceu nesse ponto de encontro, os apóstolos o reverenciaram e a maioria dos outros discípulos também. Mateus, porém, registra que alguns duvidaram. E eu fiquei pensando, quem será que duvidou? Será que Mateus estava falando daquelas pessoas que nem foram lá por não acreditarem que Jesus pudesse ressurgir? Porque a notícia se espalhou. Alguns talvez disseram assim: que ressurgir dos mortos? Eu nem vou lá, isso é impossível, não é? Outros não teriam acreditado, porque eles olharam: será que esse é Jesus? Está diferente, né? Então eles também duvidaram, porque a aparência não era a mesma. Ou aqueles que nem conheceram bem Jesus em vida e não tinham como comparar se ele era Jesus ou não, aquele homem que estava aparecendo lá, não é? Então alguns duvidaram, mas Jesus nessa oportunidade teria dito a todos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Os espíritas dizemos que Jesus é o governador espiritual da terra. Quando ele cumpriu a tarefa de dedicação extrema, não é? Então ele foi investido no poder da orientação do comando da humanidade terrena. E Jesus teria pedido a todos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ao final ele assegurou: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer que Jesus não abandonou a humanidade, especialmente aos que trabalham pela difusão da sua mensagem, não é? Jesus continuou aparecendo aos discípulos ao longo de 40 dias. É que precisava consolidar neles a certeza de que ele continuava vivo, mesmo que estivesse invisível às vezes. Eles precisavam estar acostumados que a ausência física de Jesus não queria dizer que ele estava ausente espiritualmente, não é? Então, 40 dias, ele continuou aparecendo aqui e ali, até que ele ascendeu aos céus. Foi lá no Monte das Oliveiras, ou em Betânia, que era também lá, não é? Jesus, erguendo as mãos, abençoou os discípulos e, enquanto assim o fazia, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu, até que uma nuvem o encobriu de seus olhos. O relato é deles, eles não têm grande conhecimento. Eles estavam vendo Jesus se elevando, de repente eles veem uma substância, mas para eles pareceu uma nuvem, era o ectoplasma. Quando Jesus deixou de mentalizar a materialização, então veio o ectoplasma, que parece uma nuvem de algodão, não é? Uma substância assim,
e que pode depois até se desvanecer de todo. Os discípulos ainda olhavam para o céu quando 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Não parecem os mesmos que falaram com as mulheres? Né? 2 espíritos que auxiliavam ali Jesus, né? Homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, assim virá como viste subir. Quer dizer, ele não foi embora para sempre. Ele aparece da mesma maneira, não é? Então, tomados de grande júbilo, voltaram para Jerusalém e sempre iam ao templo louvando a Deus. Ao templo, os sacerdotes haviam sacrificado Jesus. É o erro dos sacerdotes, mas o templo era do Senhor. O sentimento religioso deles, eles eram israelitas. Estavam acostumados a ir ao templo para louvar ao Senhor, não é? E depois de receberem a manifestação do Espírito no dia de Pentecostes, quando houve aquela manifestação linda, aí eles sabiam que eles estavam assessorados, não é? Pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É interessante que João e Mateus não falam nada sobre a ascensão, mas João explicou que Jesus tinha feito muito mais sinais, que ele só escreveu uns tantos para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Cristo, não é? A aula de hoje tem tanto material, mas estamos quase chegando ao final. É bem substanciosa, não é? Quando Jesus morreu, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Não quer dizer que os corpos saíram dos túmulos, mas as pessoas que eles conheciam, pessoas boas, pessoas santas, que estavam já sepultadas, mas não estavam mortas espiritualmente, ressurgiram espiritualmente e apareceram para as pessoas. Mas foi o modo deles dizerem, né? Abriram-se os túmulos, essas pessoas surgiram de novo, não é? Então, como disse Paulo, Jesus foi as primícias dos que dormiam, não é? Primeiro Jesus ressurgiu, depois os outros apareceram. Há uma passagem muito importante em Pedro, mas para entendê-la precisamos lembrar primeiro. Quando Jesus aludia àquelas pessoas que não cumpriam as leis divinas, ele dizia que seriam lançados nas trevas exteriores, ou na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma linguagem simbólica, não é? Porque ele dizia, por exemplo, que vão ser lançados na Geena. A Geena era um local em que o pessoal da cidade de Jerusalém jogava todo o lixo. E de vez em quando eles punham fogo para higienizar, para consumir tudo aquilo. Geena era esse lugar, mas nem existe mais. Como é que vai ser lançado na Geena se nem existe, não é? Era um simbolismo, um lugar de purificação, não é? Em consequência dos erros, as pessoas enfrentam dificuldades no plano espiritual, trevas exteriores, regiões escuras e sombrias, não é assim no umbral, por exemplo? Choro, alguns sofrem resignadamente, meu Deus, o que é que eu fiz, não é? Que pena, agora eu sofro tudo isso, mas não tem revolta. E o ranger de dentes é dos que estão revoltados, que ainda não aceitam, não é? Querem ainda combater com Deus. Então, algumas pessoas pensam que Jesus falava de condenação eterna para os pecadores. Mas Pedro, na sua primeira carta, ele diz que Jesus, ressurgido espiritualmente, portanto, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Nossa, lá no passado! E tinha espíritos que ficaram presos em planos espirituais, terríveis, trevosos, no umbral, né? Ficaram presos em regiões assim, porque tinham sido rebeldes às leis divinas.
Mas Jesus, quando ressurgiu, foi lá para ajudá-los. Aí continua Pedro dizendo, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. É a afirmação de Pedro. Não é só aos encarnados, não. A boa nova foi levada também aos que estavam do lado de lá, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Na carne eles foram julgados, criminosos, pessoas más na sociedade, tiveram suas penas. Mas vivessem segundo Deus, porque para Deus não há mortos, não é? Foi o que Jesus disse? Deus não é Deus de mortos, porque para Ele todos vivem. São seres espirituais, não morrem, não é? Então esses trechos da carta de Pedro evidenciam que mesmo os que morreram em erro podem depois, na vida do além, serem ajudados a se arrependerem, aprenderem sobre as leis de Deus e se melhorarem intelectual e moralmente. Não há, pois, condenação eterna. Para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma música, uma cançãozinha, que relembra aquele episódio na estrada de Emaús. Alguns já conhecem, não é? Eu vou cantar e espero que vocês acompanhem também comigo. E se intitula Fica Conosco. Não sei de quem é a autoria. Não sei se é evangélico, não sei se é espírita. Eu aprendi lá em Campos, no movimento espírita. Mas não sei de quem é. Ó Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador, nós precisamos de Ti, fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti, fica conosco, Senhor. O dia já declinou, já é tarde, a noite desce, fica conosco, Senhor, sem Ti nossa alma perece, nos momentos de aflição, nas horas tristes da dor, só o Teu amor nos conforta, fica conosco, Senhor, só o Teu amor nos conforta, fica conosco, Senhor. A noite sem Ti é fria, as trevas causam pavor, fica em nossa companhia, fica conosco, Senhor. Ó Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador, nós precisamos de Ti, fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti, fica conosco, Senhor. É lindo, não é? Agradeço a vocês pela atenção.